Desde Death Note a Shingeki no Kyojin, a animação japonesa tem sido um fenômeno global. Mas o que acontece nos bastidores para trazer essas histórias fantásticas à vida? Neste documentário, vamos nos aprofundar na produção de um anime, desde a concepção da ideia até a animação final. Conheça os profissionais que trabalham para fazer tudo isso acontecer e descubra o que faz do anime uma forma de arte tão única e fascinante. A pré-produção de um anime pode ser uma das partes mais importantes para definir a qualidade de uma obra, porque é nessa parte, onde são discutidas coisas como o orçamento do anime, quantos episódios vai ter e quem vai trabalhar na produção da série, porque é durante a pré-produção que a equipe criativa do anime é definida. O diretor ou estúdio deve escolher roteirista, designer de personagens, animador-chefe, compositor de música, entre outros membros chaves da equipe. Cada membro é escolhido de acordo com suas habilidades e experiências, a fim de garantir que a produção do anime seja bem sucedida. 各セクション、絵を作る各セクションいろんな仕事があるんですけども、それの、音を、アフレコみたいな音をつけたりとか、効果音をつけるようなダビングというか、そういう音響の部分だったり、あとは絵の部分、アニメーターが描いた絵とか、あとは美術が描いた、何ていうんですかね、バックグラウンド BG、みたいなもの、全てこういろんな各セクションが作業してるんで、それの、何ですかね、チェックって言ったらおこがましいですけど、確認作業ですね。É importante que a equipe esteja bem coordenada e trabalhe em conjunto, pois cada membro desempenha um papel fundamental no processo de criação de um anime. Juntos, eles trabalham para transformar a ideia inicial em um produto final de qualidade e que gere lucro, porque o objetivo principal, obviamente, é o lucro, seja por aumento de vendas do material original ou até venda de action figures, Blu-ray ou coisas do tipo. Animes podem ser originais ou adaptação de um mangá, light novel ou jogo. Se for um anime original, geralmente o diretor cria uma história e personagens originais. E com a ajuda de roteiristas, ele cria os episódios do anime. まずアニメ作るのに一番最初に着手するのって構成案っていうのを作るんですね。構成案っていうのは原作を、読み解いた上で、アニメーションの本数、例えば13本なのか24本25本なのかっていうそれが決まったタイミングで、そこに何本ずつ原作を置いていくかっていうのを Depois que a ideia do anime tenha sido pelo menos começada, o character design cria o design dos personagens, a aparência deles baseada em suas características. Depois disso, é feito o storyboard. O storyboard de um anime é uma apresentação visual dos elementos chaves de uma história em uma série de desenhos ou ilustrações sequenciais que servem como um roteiro visual para a produção do anime. É uma ferramenta essencial na fase de pré-produção, pois ajuda a visualizar e planejar como a história será contada na tela. O storyboard é criado pelo diretor de animação e sua equipe, que trabalham em conjunto para transformar o roteiro em uma série de imagens que representam a história. Cada imagem no storyboard é geralmente acompanhada de notas que descrevem o movimento da câmera, os ângulos de visão, a duração da cena, as falas dos personagens e outros detalhes importantes que ajudam a guiar a produção do anime. 絵コンテがあって、このカットを進めるのに必要なもの第一としてはこれ設定というんですが、キャラクター設定ですね。見てもらう通りこんだけいろんな表情を作ってます。ある程度この設定を見て書いてもらうことでまとめてもらうというところですね。Também é feito o timesheet. O timesheet é um documento que registra o tempo gasto em cada cena ou sequência de um episódio de um anime durante a produção. Ele é usado para monitorar o progresso da produção e garantir que o projeto esteja dentro do cronograma
e orçamento estabelecido. Depois disso tudo, os animadores começam realmente a produção da animação do anime. Existem dois tipos de animadores. O animador-chave, que é o animador responsável por criar os desenhos-chaves da animação, que servem como referência para os demais animadores. E o animador intermediário, que é o animador que preenche as lacunas entre as poses-chaves criadas pelo animador-chave, tornando a animação mais fluida e natural. 原画はキーアニメーションですね。一番下の絵、一番スタートの絵ですね。スタートの絵から間の絵があって決めの絵があると。実際にこう並べてみると分かるんですが、スタートの絵、間の絵、決めの絵、アニメーションでいうところのこうしているところからこうやって決めっていうところまでのキーの絵になります。でこの間をアニメーションでは動画と呼ばれる作業が発生していて、そこを、間を詰めていきます。詰めていく工程が今度はこちらになります。これスタートの絵ですよね。この間の絵になり、わかりますか？間の絵になり、最終的にこの決めの絵になります。今見ていただいただけでもこの原画の間に何枚アニメーションが入ってたんだっていうぐらいいっぱい絵があったと思います。はい、これを埋めていくんですね。これが動画という作業です。Atualmente, a maioria das animações de anime são feitas com auxílio de computadores e softwares especializados, tornando o processo de produção digital. No entanto, algumas etapas ainda utilizam técnicas tradicionais, como o desenho à mão em papel e o uso de folhas de celulose. Celulose foi amplamente usada na produção de animação de animes e outras formas de animação tradicional, antes da era digital. O celuloide era um tipo de filme transparente feito de acetato de celulose, que era usado para desenhar e pintar cada quadro individual de uma animação. Os animadores desenhavam as imagens em folhas de celuloide com tintas ou lápis, e depois pintavam as cores no verso do celuloide. Cada quadro de animação era criado dessa forma, e em seguida colocado em sequência para formar a animação completa. O uso do celuloide era uma técnica trabalhosa e exigia muito tempo e habilidade, pois cada quadro precisava ser desenhado e pintado manualmente. No entanto, essa técnica permitiu que os animadores criassem animações detalhadas e coloridas que eram altamente valorizadas pelos fãs de anime. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a animação digital é mais comum e o uso do celuloide é menos comum. No entanto, ainda existem estúdios e animadores que preferem trabalhar com a técnica tradicional, pois oferece uma estética única e autêntica para a animação. Em geral, a produção da animação pode variar bastante dependendo do estilo da animação do anime, porque não existem apenas um tipo de animação. Dependendo do estúdio e do orçamento, nessa etapa pode envolver 3D, que é bastante comum, stop motion, que é um pouco mais raro, e até mesmo captura de movimento, que em alguns animes é utilizado para fazer cenas mais fluidas e realistas. Na produção de um anime, a dublagem dos seiyus é geralmente realizada após a animação ser finalizada. Isso ocorre porque os seiyus precisam dublar as falas dos personagens com base no que já foi animado, para que possam sincronizar suas vozes com as expressões faciais e movimentos corporais dos personagens. No entanto, em alguns casos, as vozes dos seiyus podem ser gravadas antes da animação ser finalizada, especialmente
se o estúdio de animação quiser usar as vozes como referência durante o processo de animação. Isso pode ajudar os animadores a criar movimentos mais precisos e expressões faciais que se encaixem melhor com as falas dos personagens. 俺のせいでアルボンさんチキショーチキショー返せよ弟なんだ足だろうが腕だろうが心臓だろうがくれてやるだから返せよたった一人の弟なんだよいや A pós-produção de um anime envolve várias etapas essenciais para finalizar o produto. É nessa fase que ocorre a edição, mixagem de áudio, efeitos sonoros, trilha sonora, correção de cor e a montagem final do anime. À medida que mergulhamos nos bastidores da produção de um anime, testemunhamos a dedicação e paixão dos profissionais envolvidos, desde a concepção da ideia até a animação final. Cada etapa é meticulosamente planejada e executada com o objetivo de criar uma obra de arte única e fascinante, ou apenas que gerem lucros. A produção de um anime é uma colaboração apaixonada envolvendo uma grande quantidade de profissionais talentosos que se dedicam para contar histórias cativantes e emocionantes. É essa dedicação aliada à criatividade e à visão artística que faz do anime uma forma de arte tão apreciada e admirada em todo o mundo.